Boa tarde ou bom dia, né? Segundo quem estiver escutando, né, essa gravação, né? Pode ser também de noite. Eh, Hoje a gente vai falar sobre um tema super atual e interessante. Aliás, a gente vai falar, quem vai falar é a Adriana, aqui que está com a gente, que, pô, eu agradeço muito pela tua generosidade, Adriana, de estar aqui e dedicar o teu tempo. Adriana Corrade Pontes, né? Ela é de São Paulo. Ela é consultora da área de privacidade. Ela fez formação em engenharia, fez um pós em análise de dados, né? E é uma pessoa que eu conheci recentemente, que eu adoro, né? Porque a Adriana, eu falo assim, que é o meu anjo da guarda, né? Porque ela me ajuda muito, né, nessas questões de privacidade com relação à informação, né, que a gente coloca na rede, né? Bom, eu me sinto super contente, né, quando eu tenho ela por perto. E recentemente, né, num dos papos que a gente tem, veio essa questão, né, que é tão importante hoje em dia, né, que como é que está funcionando, né, a questão da regulamentação, né, das informações, porque, ou seja, a gente trabalha no nosso universo individual, mas tem algo coletivo aí que tá acontecendo com relação a uma tendência de regulamentar ou desregulamentar de que jeito. E eu acho que agora, né, onde a gente tem uma presença cada vez mais forte, né, dos magnatas, né, da Silicon Valley, né, com funções de governo, né, essa questão da regulamentação ou desregulamentação fica super, super potente, né, e pode ter efeitos. Então, a gente vai basicamente falar disso, mas antes de eu começar a fazer algumas perguntas para a Adriana, eu vou agradecer e vou pedir se ela quer se apresentar, falar um pouquinho dela, e depois que ela se apresentar, a gente começa com as perguntas. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui nesse espaço, de acolhimento e liberdade de expressão. Basicamente, você já me apresentou, eu venho da área de exatas, passo pela área de humanas e integro tudo isso com tecnologia, né? E eu acho que eu trago algo para o meu trabalho até hoje, que é trabalhar no que eu acredito e no que eu acho que é relevante para o meu entorno, né? Para o meu próximo. Então, hoje, atuar na área de privacidade de dados, eu consigo juntar a bagagem da engenharia, a minha passagem pela comunicação, e a fusão de tudo isso com o apoio do conhecimento da tecnologia e das regulamentações, consigo fazer um mix disso tudo para apoiar o setor privado, o setor público e o indivíduo a minimamente se proteger e conhecer os aspectos mais amplos ou mais subjetivos, né, da invasão de privacidade, vamos dizer assim, né? É invasão mesmo, né? É, Ah, Ô, Adriano, se quiser, eu vou lançar aqui uma primeira pergunta, né? Que é um bora pouco, lá. um pouco geral, né? Macro, mas a pergunta seria: qual é a tendência, na regulamentação das informações que circulam nas redes sociais, né? É uma tendência de regulamentar mais, regulamentar menos, de que jeito? É uma questão de intensidade, é uma questão de quantidade, como é que é isso? Olha, dentro desse cenário que hoje permeia os universos onde as informações são difundidas, né? E o que está por trás disso, eu dividiria essa tendência basicamente em dois blocos, né? É o bloco econômico que rege o modelo de comunicação que está na frente, sendo difundido. Então, o que eu diria, assim, em termos mais simples, é que economias onde o foco é o capital, elas tendem a afrouxar um pouco mais a regulamentação. E economias mais centro-esquerda, vamos dizer assim, elas tendem a privilegiar ou proteger um pouco mais o uso das informações.
É como a China e os Estados Unidos, né? Quer dizer, são dois exemplos assim de abertura e de total controle, né? Exatamente. E basicamente você tem dentro do universo, principalmente das mídias, né, das redes sociais, uma expressão desses dois movimentos, onde você tem uma restrição maior ou uma abertura maior, sendo que o objetivo final é para um capital, para outro o capital humano, né? Vamos dizer assim. Bom, ahn, outra pergunta, né? Como a ausência de sistemas de controle, né? Agora a gente está falando mais do lado de desregulamentação, como a ausência Uhum. de sistemas de controles nas redes sociais afeta a disseminação de desinformação e notícias falsas. Isso é uma pergunta muito interessante, porque ela já é um processo em andamento, né? A larga escala. A ausência, dadas as últimas notícias, né, que nós temos acompanhado aí internacionalmente, da retirada dos controles que fiscalizam a checagem de informações corretas ou falsas, e ainda a retirada da checagem que inibe termos ou uso de expressões discriminatórias, ela, na verdade, potencializa a transformação das redes sociais numa arma de destruição em massa, assim. É bem assim a visão que eu tenho. Porque originalmente as redes sociais, elas vieram com um propósito de conectar as pessoas, como fazíamos antigamente, nos grupos de contato, telefonávamos, íamos nas casas uns dos outros, tal. A expansão global fez com que a distância também aumentasse e a tecnologia trouxe todo mundo perto. Mas quando isso foi associado a uma ferramenta de comercialização, ou quando você anexa uma ferramenta de comercialização, ela muda o foco de interesse, né? Porque ela sai do interesse do indivíduo e ela passa a ser o interesse do detentor do meio, daquele meio de divulgação, né? E é interessante, né? Porque se uma notícia falsa ela é plantada, né? Com a potência, né, que tem também a inteligência artificial, né, de repetir isso em diferentes formatos, diferentes formas, que parece que são humanas, né, mas não são. Ela faz com que essa notícia, né, ela alcance, né, uma quantidade de gente enorme, né, em um tempo muito pequeno, né? Exatamente, eu posso até citar um exemplo. No início do ano, o governo federal aqui no Brasil é, lançou uma informação sobre a regulamentação do Pix, né? E o time de comunicação do governo federal não foi muito efetivo com relação ao esclarecimento sobre o tipo de acompanhamento na utilização do Pix. Em menos de 24 horas, quase 22 milhões de pessoas foram impactadas com notícias falsas que tratavam sobre a taxação do Pix, o que causou um desconforto e um rebuliço tão grande que a medida teve que ser revogada, pausada, para que o governo pudesse ter uma outra estratégia de comunicação para trazer o esclarecimento. Então, hoje, a potencialização das notícias para o bem e para o mal, ela tem poder sobre tomada de decisões jurídicas, políticas. Então, é bem desafiador. Claro, isso, claro que a falta de, isso um pouco tem a ver com a próxima pergunta, né, que é que impacto a falta de regulamentação, né, sobre o comportamento desses algoritmos, né, tem sobre a polarização política e social, né? Você deu um exemplo, vamos dizer de uma implementação, vamos dizer, da regulamentação do Pix, mas você sente que isso também pode ter um impacto assim numa polarização, né, baseada em questões políticas e sociais? Totalmente, totalmente. Na verdade,
eu citei um exemplo político, mas existe a vulnerabilização do cidadão que consome das redes sociais, a partir dela como sendo uma verdade absoluta, né? E isso deixa essa pessoa, esse indivíduo, extremamente vulnerável, né? Os algoritmos eles funcionam como se fosse uma fórmula matemática, né? Só que a fórmula matemática originalmente ela é criada por matemáticos e cientistas para resolver problemas. O algoritmo ele é uma fórmula matemática que, a partir do engajamento e do tema daquele conteúdo, ele entrega mais, mais, mais e mais. Acoplado isso a estratégias de neurociência e outras que atuam na dor, na ansiedade do ser humano, ele pode empacotar informações que promovem mais sintomas de ansiedade, promovem mais sintomas de depressão e essa sensação de caos, né? Sim, isso é um ponto interessante, né? Porque, quer dizer, a inteligência artificial, né? Ela tem, né, esse efeito, né? Pode ter esse efeito, né? Pode manipular emocionalmente, né? E em forma cognitiva os usuários, né? Por agentes mal intencionados. Mas até agora me parece, né? Salvo que eu esteja errado, que inteligência artificial ainda não tem consciência, né? Ou seja, que ainda não deu, né, para trabalhar num tipo de algoritmo, né? Ou seja, um modelo matemático que possa fazer com que a inteligência artificial, né, tenha um eu, né? Tenha um ego, ou seja, tenha uma percepção de que ele é e não simplesmente repetir, vamos dizer, em forma muito eficiente, né? Você já ouviu falar em algum tipo de pesquisa, né, que tenta buscar algoritmos que possam chegar num nível desses Sim, mas eu não tenho isso é uma nem. coisa impossível? É possível ou é impossível? Como é que você sente isso? É possível, é possível. Porque você pode estabelecer uma inteligência artificial que analisa as decisões da inteligência artificial para recomendar a melhor solução, né? Uhum. Os estudos que eu vi ou que tenho acompanhado, eles são muito mais ligados na área da saúde, né? Que é na área preventiva para análises que conseguem dar mais assertividade para um quadro clínico do que uma opinião de um médico acadêmico com anos de bagagem e tal. Então, se for, os estudos dos quais eu tenho conhecimento são dessa área. Se forem aplicados para essa finalidade, lindo, né? Mas é sempre importante pensar que a indústria farmacêutica é uma indústria riquíssima e que também pode estar de olho nisso e ao invés de amplificar e escalonar a cura de determinados quadros clínicos, né, de repente proporcionar o adoecimento ou a manutenção da doença às custas da Né? medicação, né? Tem estudos, né, que mostram, né, quer dizer, que cada época, né, tem um tipo de doença, né, que é mais Exato. frequente do que outras, né? Então, Uhum. claro que, como você diz, né, eu posso criar a solução, né, mas para criar a solução eu também posso gerar a necessidade, né? Exato. Mas outra pergunta seria, ah, você acha que essa tendência, né, a desregulamentar, né, a essa desregulamentação, ah, e deixar livre, dizer, o fluxo da informação, livre de conteúdo não moderado, você acha que isso pode exacerbar a disseminação de um discurso de ódio e incentivar a violência? Sem dúvida, porque esses meios eles são um encurtador da distância entre o agente extremista e o recrutado. E a gente tem casos que evidenciam isso. O Brasil, nos últimos 4 anos, passa a entrar no circuito de ataques de adolescentes a escolas,
massacrando, né, atirando, esfaqueando outros jovens, e cuja origem vem de incitações ou de grupos extremistas que fazem parte das redes sociais. Até a convocação de extremistas para participar de ataques terroristas em outra região, né, em outro extremo do globo. Então, sim, ele é um encurtador que potencializa a aproximação de um extremista, seja ele uma marca ou um grupo mesmo extremista, de um vulnerável. Alguém com uma série de questões psicológicas ou emocionais, ou falta de um acompanhamento ou de um embasamento social, emocional e familiar, que se tornam vulnerável para ser acoplado nesse sistema, né? Então, ele é um encurtador de distância total. Ainda mais, né? Tem muitas famílias, né? ah, em que, vamos dizer, os pais, né? Por diferentes razões, eles não acompanham, né? Tão de perto, vamos dizer, Uhum, a formação, né? Por diversos motivos, né? Claro, essa falta, né, de presença, vamos dizer, dos pais, né, leva, vamos dizer, essas crianças, né, a estarem plenamente conectadas o tempo todo, né, com as redes, né? E se não tem moderação, qualquer coisa é possível, né? total. E você tem na linha do tempo, né, um fator decisivo que é a multigeração, né? Você tem a geração dos pais, dos avós que não necessariamente tiveram acesso ou contato com essa formação, com esse universo digital, e você tem uma geração que já nasce nesse meio, mas que não tem a maturidade de entender em alguns aspectos que nem tudo que está ali é real, é checado, é um fato, né? Então, esse misto de você integrar talvez as gerações num diálogo mais saudável, sem tantas barreiras de preconceito, porque existe talvez nessa barreira do pai achar que o filho está ensinando ele por alguma razão. Sim, está, tecnologicamente está, mas o pai pode entrar nessa seara e apoiar o filho ou a filha com as informações pertinentes ao mundo real. Porque dentro desse contexto, os jovens têm se tornado cada vez mais tímidos, cada vez mais menos propensos ao convívio social, sofrem com crise de depressão e ansiedade. Tenho uma sobrinha, inclusive, que passou por todo esse processo e ela é totalmente geração digital, então sofre com todos esses impactos, né? Do bullying exponencial, né? Vamos dizer assim. Tem alguns países, né, que já estão tomando algumas iniciativas, né, de regular isso, né, colocando algumas limitações nos colégios, né, por exemplo, né? Isso. Não sei se- é, Austrália. O Brasil recentemente assinou um decreto, né, para proibir o uso do celular dentro das escolas. E são pequenas medidas que tentam trazer esse público que, na minha opinião, talvez um dos mais vulneráveis pela imaturidade, né, é, a estarem expostos a roupagens criminosas montadas em cenários cibernéticos, né? porque tem todo esse discurso, né? Quer dizer, parece que a tecnologia, né, que, 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 que tem um discurso anti-tecnologia, mas não é isso, né? Quer dizer, a tecnologia é maravilhosa, ela é boa, mas ela precisa, né, de alguma forma, ela ser regulada, né? Porque a tecnologia, no fundo, é o reflexo humano, né? E o ser humano, né, ele também tem um lado, vamos dizer, associado à questão do poder, associado à questão também da violência, tem alguma coisa que está dentro da gente que empurra nesse sentido. Então, por isso que, né, a gente, quando vive em sociedade, tem regras, né, porque tem que conter, de alguma forma, determinados aspectos, né, humanos que levam, que são, vamos dizer, da própria essência humana e que leva, vamos dizer, a uma concentração de poder ou um estado de violência. Então, se você deixar tudo livre, evidentemente
que a pior parte nossa, ela fica, vamos dizer, a nossa sombra, ela fica livre para poder se expressar. Ainda mais quando ela é ativada, né, conscientemente por quem, vamos dizer, de alguma forma, tem o poder de poder, o poder, vamos dizer, de gerar, vamos dizer, os algoritmos, né? Para, vamos dizer, um objetivo financeiro, né? Exatamente. A questão da. Eu, por exemplo, às vezes, falando a questão de privacidade, né? Eu, sei lá, eu mando um WhatsApp para alguém dizendo que eu vou viajar e 5 minutos depois eu recebo, vamos dizer, um e-mail, por exemplo, da Lufthansa me oferecendo, vamos dizer, um ótimo desconto para pegar um voo para algum lugar. Então, se você puder um pouco explicar isso, porque isso parece uma coisa meio mágica, né? Mas realmente isso existe, né? Então, a pergunta seria: que efeitos, né? Essa ausência de regulamentação, essa tendência a uma maior, uma menor regulamentação tem sobre a privacidade dos usuários, né? Hoje a gente sabe que a gente não é a nossa privacidade está limitada, né? Mas essa essa tendência à menor regulamentação, que efeito pode ter sobre a privacidade dos usuários, né? Considerando aquilo que eu falei, né? Que a capacidade, vamos dizer, desse sistema, né? Através das redes sociais, de coletar esses dados que são confidenciais, né? Exatamente. Bom, na linha do tempo, na verdade, a regulamentação ela é muito jovem, né? Ela começou há pouco tempo atrás. Se você prestar atenção, no Brasil, por exemplo, ela é uma lei que começa entre 2016 com implementação em 2020. Nos outros países, como na Europa, ela começa um pouco antes, talvez uns 10 anos antes, mas essa preocupação com o uso indiscriminado dos dados, ela tem um marco, que foi o episódio das eleições dos Estados Unidos, a primeira ainda, do Trump, lá atrás, que foi uma combinação, do uso de dados segmentado por grupos vulneráveis, onde foram populadas informações, foram construídas informações através de uma pesquisa, entendeu-se o comportamento daquele público e chegou-se num objetivo, né? Ah, após esse fato, as, vamos dizer assim, os polos que regulamentam as leis seriam o polo centro-esquerda e o polo centro-direita, cada um adotou um modelo, né? O polo centro-esquerda daí adota um modelo mais rígido, com punições mais rígidas, pedindo principalmente para os grandes big techs esclarecerem o funcionamento e criarem mecanismos de regredir processos de exploração desses dados, mas o que eu quero dizer, o estrago já estava feito. O que eu quero dizer, todos os dados já tinham sido explorados exaustivamente e nós já tínhamos nossos dados todos maturados dentro de grandes data lakes, que são grandes repositórios. Então, hoje, você regulamentar requer uma especialização dos órgãos que regulamentam para poder justamente ir no nível mais técnico, que é o nível que, por exemplo, habilita o microfone que está instalado no seu dispositivo, a câmera que está instalada no seu dispositivo, que aleatoriamente registra as nossas falas, né? E combina isso com outras informações do nosso perfil para estimular ou orientar ou convidá-los, né, nos convidar a consumir determinado produto. Então, isso já era uma prática comum, ela só está sendo aperfeiçoada. Aí você tem na linha do tempo a regulamentação e agora um trabalho árduo, que é de formação e qualificação para inspecionar e desativar ou acionar as marcas ou sites ou órgãos, enfim, que estejam usando de forma inadequada.
E aí, de Uhum. novo, né, temos a questão dos polos. Você vai ter um polo que vai se preocupar um pouco mais com isso e que vai fazer uma formação mais técnica e que já está enrijecendo esses meios, né, e prestando mais informações para a sociedade, cobrando das marcas e dos sites, das big techs, enfim, e você vai ter um outro extremo que vai tentar burlar isso de outras formas, usando o poder do capital para se estabelecer no poder e conseguir perpetuar o consumo desses dados e a combinação deles indiscriminadamente, né? É. Recentemente, uma empresa foi citada para esclarecer sobre o consumo de dados da biometria do olho, Ah, sim? Uau! porque ela pagava R$ 700 por mês durante um ano para quem cedesse os dados da sua retina, do seu olho. E tinha muita gente Sim, aí um volume rela- expressivo, exatamente, um volume expressivo. Aí o órgão regulamentador pediu esclarecimento, porque o que que acontece com o seu dado biométrico? Além de ser um dado sensível, né? Um dado pessoal sensível, ele é um dado que, combinado com outras informações, ele é uma API, ou uma porta de conexão, ele é uma chave de conexão para compras, para crime cibernético, para falsidade ideológica, para alguém se passar por você e contrair dívidas e contrair empréstimo. Então, você abre precedente para criminalidade cibernética. é, que é uma grande, que é muito atual, né? É uma questão que não é uma perspectiva, ela é cada vez mais forte, né? Ahn, é, e a questão também, né? A gente antes estava falando, né, do impacto, né, dessa falta de moderação, vamos dizer, nos jovens, né? E como isso Uhum. impacta, vamos dizer, também certas patologias, né? Como você descreveu, né? Bom, eles são o nosso futuro, né? Acho que a gente tem que tomar conta deles, né? Pelo menos até eles poderem, vamos dizer, fazer, vamos dizer, o percurso independente, né? Quer dizer, ah, mas tem, né, essa questão também da como essa falta de moderação, né, da regulamentação, essa é uma questão, se isso pode, vamos dizer, enfraquecer também as instituições democráticas, ampliando, vamos dizer, campanhas de desinformação, né? Você deu o exemplo, quer dizer, que isso começou na primeira eleição do Trump, isso ficou bem evidente, acho que com Bolsonaro também isso ficou mais evidente ainda, né? E a gente tem visto isso, inclusive, aqui na Europa, é cada vez é uma prática, vamos dizer, totalmente disseminada, né? Então, você quer comentar alguma coisa, vamos dizer, sobre como ah, essa desregulamentação das redes sociais pode impactar, vamos dizer, processos eleitorais? Bom, eu acho que daí dá para a gente dividir isso em dois aspectos, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro aspecto é o aspecto humano, né? A nossa formação enquanto seres humanos. E a gente sabe que o ponto de partida da vida de cada um não é igual, né? E é um ponto de partida que mostra a minha capacidade de questionar tudo aquilo que eu recebo daquele momento em diante da minha vida. Se você tem uma massa da sociedade cujo início da sua vida não é baseado nos privilégios, né, a falta de privilégio, você tem uma massa da sociedade que se constrói de forma muito vulnerável acerca do poder do questionamento. Então, eu tive na minha vida a presença da minha avó e do meu pai, pessoas muito importantes.
Minha avó, porque tinha uma visão de inclusão social incrível, e meu pai, porque era uma pessoa extremamente engajada politicamente. Ele vem para o Brasil, vem para São Paulo em 1964. Ele era um homem baiano, preto, no meio da ditadura aqui em São Paulo. Então, ele passou várias situações difíceis. E ele me ensinou o seguinte: você precisa ter repertório e aprender a questionar, porque se você não questiona, você aceita tudo que vem como verdade. Então, partindo dessa premissa, sim, existe uma tendência muito forte, muito evidente, dessa massa da sociedade que não começa de um ponto de partida saudável, mentalmente, intelectualmente, de serem facilmente direcionados a condutas e finalidades políticas massificadas, né? Então, sim. É, e uma dessas, né, pode ser a questão das desigualdades de gênero, raça e classe, né? Porque a gente viu, né, recentemente, com a eleição do Trump, né, que, quer dizer, uma das questões que ele disse, só tem dois gêneros, ou seja, aqui qualquer coisa que está fora disso não existe. Então, uma fala, né, de uma pessoa como o Trump, ela se dissemina, né, e ela se potência e ela poderia ter efetivamente impactos, né, em gerar ódio, vamos dizer, contra e estimular, vamos dizer, esse ódio contra desigualdades, né, ah, de gênero, raça e classe. Como é que você vê isso? Bom, a gente tem uma estrutura, né? Uma estrutura de preconceito já é, é, histórica, mundialmente, né? Em todos os países. Isso gera, de certa forma, uma desigualdade sistêmica, porque se perpetua o modelo de favorecimento a certas estruturas da sociedade, e isso fortalece a minimização dos diálogos que são importantes para trazer de volta e para o centro do debate as minorias, né? E quando você tem um discurso dissonante, oposto a essa necessidade, estávamos num caminho onde o discurso, a pauta das questões homofóbicas, de desigualdade e racistas, ele estava a plena discussão com pequenos avanços, coisa de 50, 60 anos, pelo menos aqui no Brasil, pequenos avanços, inclusive jurídicos, né, implementados. Com esse retrocesso potencializado pelas redes sociais, onde um líder impacta 22 milhões de pessoas com uma desinformação e escolhe cuidadosamente segmentar perfis de pessoas vulneráveis e que estão em busca de um milagre, ou tipo, de ganhar na loto, qualquer coisa desse gênero, qualquer coisa mágica, ele é um facilitador para o ódio. Ele é um facilitador para você fazer a transferência das questões reais para as questões imaginárias, você culpabilizar o outro, né? E não culpabilizar um sistema. É, concordo, mas uma coisa interessante é que a gente pensar, né, que a gente todo esse discurso, né, que a gente tem descreveu aqui, a gente está, Uhum, vamos dizer, nessa questão da polaridade totalmente de um lado, né? Quer dizer, o lado de todos os uhum. efeitos negativos. Apesar de que a gente falou antes que, bom, tem também os efeitos positivos se tiver uma regulamentação lógica. Mas a questão é, quando você vai muito, né, numa direção. Claro, se a gente vê, vamos dizer, os conceitos da filosofia clássica chinesa, né? Quer dizer, quando você vai muito para um lado, né? E você polariza muito para um lado, está se gerando uma semente, né? De algo que vai ser, vamos dizer,
um nascimento de alguma coisa em oposição, né? Quer dizer, ou seja, quando a gente está muito yin, está nascendo algo yang, né? Quando a gente está muito yang, está nascendo algo yin, né? Então, isso quer dizer, é um pouco a gente vê na história, né? Então, quer dizer, uma coisa que poderia acontecer, né, é que esse excesso, vamos dizer, de desregulamentação e geração de efeitos negativos pode acabar gerando, né, uma falta de confiança total, né, nos sistemas, nas plataformas tecnológicas e nas instituições que as regulam, né? Claro, e se a gente pensa também de um ponto de vista de um sistema, vamos dizer, capitalista, né? Quando você passa a ter clientes que não confiam mais em você, né? Quer dizer, de alguma forma você vai ter que fazer alguma coisa para poder mudar, em modo que esses clientes, né, que deixam de confiar em você, né, que são, podem ser clientes passivos ou ativos, voltem a confiar em você, né? Então, você acha, né, que poderia ter uma tendência em um cenário, vamos dizer, em que, pô, isso aqui está tão livre, está tão desregulamentado, está tão, dizer, perigoso, né? Que as pessoas passam a, vamos dizer, de alguma forma, não confiar mais. E que efeito isso poderia trazer, né? Isso na verdade não é só uma tendência, acho que isso já existe, né? Em algum momento na história foi usado para desacreditar os órgãos da democracia, vamos dizer assim, que da manutenção da democracia, usar a vulnerabilidade do sistema para desacreditar. Mas isso também gera um benefício. Desacreditar de sistemas de tecnologia e de marcas que se utilizam dele para vender os seus produtos a qualquer custo, nos ajuda a procurar meios alternativos, a migrar para outros modelos de consumo de conteúdo ou de consumo de produto. E você vê bem isso bem expresso no período da pandemia, o número de consumo em produtos segmentados do pequeno produtor, feito à mão, feito para você. Você vê um aumento no consumo desse tipo de produto, produto local, que eu vejo a origem. Então, é, que daí faz as marcas repensarem o envolvimento delas com as causas globais, as causas relacionadas à sustentabilidade, etc. Então, tem sim, você tem esses dois polos. Você tem um polo que acredita em tudo, e esse polo é o mais difícil de mudar, porque ele segue acreditando, ele não vai desacreditar nunca. Ele precisaria passar por um processo de letramento em vários aspectos, saúde, intelectual, né? E você tem uma fatia da sociedade que teve a oportunidade de questionar e de sair um pouco desse papel de consumidor e fazer uma análise um pouco mais ampla, que sim, ele trabalha, no qual eu entendo que fazemos parte, né? Trabalha no questionamento do que vem, como vem e para que vem. Sempre, em qualquer modelo, dentro da tecnologia ou fora dela. Desde que o mundo é mundo, desde que a informação chega até nós, como ela chega, qual é o meio que nos traz, esse poder de questionamento e de verificação e de olhar outras possibilidades nos ajuda a não ficar na mão de nenhum sistema nunca, né? Ah, e você deu um exemplo legal, né? Porque a pandemia realmente era uma situação extrema, onde realmente não dava para fazer do mesmo jeito que sempre foi feito, pelo menos nos primeiros meses da pandemia, e isso gerou, né, uma busca, né, de soluções alternativas que funcionaram, né? Ou seja, o problema é que logo depois, né, quando termina o efeito, vamos dizer, da pandemia, infelizmente, né, quer dizer, voltou, vamos dizer, aquela tendência, vamos dizer, que vinha
ocorrendo, né? Mas quando você está numa situação extrema, né? Você vê que tem possibilidade, né? De resistir, de fazer certas mudanças, né? Eu faria uma última pergunta, se você estiver de acordo, né? E vamos dizer, nessa atual situação, né? O que você recomendaria, vamos dizer, ao usuário, das redes sociais, né? Para não se deixar levar, né? é, por esses efeitos, vamos dizer, negativos que a gente descreveu dessa redução de regulamentação que está ocorrendo. Ou seja, que conselhos você daria para os indivíduos? Tá? Bom, se você me permitir, depois eu posso compartilhar um link com algumas informações extras para poder apoiar mais essas recomendações, porque, em linhas gerais, a primeira recomendação que eu faria seria não use as redes sociais como fonte de informação, porque a rede social ela tem uma origem, que era estabelecer relação entre pessoas, ela se transformou numa ferramenta de marketing. E agora ela é uma ferramenta de marketing potencializada para um interesse político e econômico. Então, ela saiu totalmente fora do princípio dela. Então, o quanto menos você consumir informações nas redes sociais, melhor. Se você só tem as redes sociais para consumir as informações, procure os perfis verificados, né? Eu não vou consumir de um perfil que eu não conheço, que não tem minimamente um embasamento ligado à comunicação, ligado ao jornalismo, é de uma origem que eu nunca ouvi falar, né? Fuja das informações via WhatsApp, notícias via WhatsApp, via qualquer tipo de mensageiro, porque essas costumam ser as armas de desinformação mais potentes, porque não existe nenhuma regulamentação efetiva que controle esses canais, né? Todos os equipamentos, celulares, computadores, todos os navegadores, né, que a exemplo do Google Chrome, do Firefox, do Safari, entre outros, eles têm pré-requisitos de privacidade que você pode configurar e habilitar, impedindo que determinados rastreadores monitorem você, né? Ainda dentro das redes sociais, procure então, na verdade, aí só fechando o raciocínio, procure então buscar algumas informações nos navegadores que te ajudam a trazer informações. Obviamente, quando você faz a busca sobre alguma notícia, ele vai trazer as primeiras informações que ele traz, normalmente são patrocinados. Então, viu patrocinado, foge, porque alguém está pagando por isso. Procura olhar as informações que vêm depois desse material patrocinado, né? Todos esses equipamentos possuem configurações de privacidade que você pode ajustar, equipamentos, navegadores. Ah, verificou uma notícia e você tem plena certeza de que ela é uma notícia falsa, se é uma postagem, se é um vídeo, se tá dentro de um canal qualquer de divulgação, YouTube, seja lá onde for, existe a possibilidade de você denunciar. Então, denuncie, né? E busca diversificar as fontes. Uma boa leitura, um bom bate-papo com os amigos fora da rede, buscar fontes diversas, participar de debate, se engajar em temas que não são do seu conhecimento, por exemplo, te ajuda a criar um repertório maior e um repertório da sua própria curadoria, de interpretar esses cenários. Acho que seriam essas as principais dicas aí. Que ótimo. Então, Adriana, se eu entendi bem, você quer sugerir alguns links, né, que ajudam, vamos dizer, a entender com mais detalhe essas sugestões, né, que você está dando. Então, pelo que entendi bem, quando a gente divulgar, vamos dizer, essa entrevista, vai junto os links para que as pessoas Exato. possam aprofundar, vamos dizer, essas questões relacionadas a essa última pergunta, vamos dizer, e teu aconselhamento, né? Você como consultora, vamos dizer, de área de privacidade, né? Quer dizer, são conselhos que ah, ah,
certamente são confiáveis, né? E ajudam, né, a poder realmente formar uma opinião independente, né? E não, vamos dizer, ser conduzido, né, por como você falou, né? Que, vamos dizer, as redes sociais viraram instrumentos de marketing de algumas, vamos dizer, centros de poder, né, de certas corporações, principalmente no Silicon Valley, né? Então, quer dizer, o importante é que tende, vamos dizer, a concentrar, vamos dizer, o capital. E cada vez, no final, a gente vai ter uma corporação, né? Vai virar que nem China, né? Só que em vez de ser um estado, vai ser uma empresa, vai ser uma corporação, né? Se continuar essa concentração de riqueza e de poder. Então, quer dizer, isso é algo que tem que ser evitado. E se cada um tiver, vamos dizer, consciência, né? E procurar formar sua opinião sem se deixar contaminar, vamos dizer, por essa massiva campanha de marketing, eu acho que vai ser uma forma, né, de sair, vamos dizer, de um extremo, de um polo, né, e poder, vamos dizer, possibilitar, vamos dizer, uma polaridade, né, e não ficar só em um extremo, né. Então, bom, Adriana, obrigado. Foi super ótimo pela tua generosidade, pelo teu conhecimento. E bom, então eu vou ir terminando por aqui e a gente está em Obrigada. contato.